Amém, queridos? Graça e paz. Vamos retomar então as nossas aulas, do Instituto Bíblico. Esse semestre nós vamos ter 4 matérias. O pessoal ainda está chegando aí. Nós vamos ter ética cristã. Nós vamos ter um segundo módulo da matéria que eu dou, que é a teologia sistemática, o estudo das doutrinas, de forma organizada, bíblica. Vamos ter um segundo módulo de aconselhamento bíblico com a nossa querida obreira, psicóloga Leia Alzira. E vamos ter também um novo módulo de história da igreja. Tá bom, queridos? Amém? Que bom que vocês vieram, todos vocês chegando, Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Glória a Deus. Amém? Então, tema de hoje, gente, antropologia. O que é a antropologia? É a ciência que estuda o homem. Vamos falar junto? Antropologia é a ciência que estuda o homem. No caso aqui nosso, como nós estamos no Instituto Bíblico, estamos estudando a palavra de Deus, a nossa antropologia não é a antropologia científica, não é a antropologia histórica, é a antropologia bíblica. Ou seja, a visão do homem a partir da revelação de Deus pelas Sagradas Escrituras. Amém? Vocês acham que isso é importante? Sim ou não? Demais da conta, não é verdade? É importante a gente se enxergar como ser humano. E aí nós vamos falar sobre isso. A origem, a queda e a natureza do ser humano. A origem, a queda e a natureza do ser humano. E estamos baseados em Gênesis 1, 26, aqui, esse lindo trecho, muito famoso, bem conhecido, é a famosa criação do ser humano. Não adianta a gente querer falar do ser humano se a gente não for na origem. Nós cremos que o ser humano não veio do macaco, não veio de um acidente cósmico. O ser humano é um designer inteligente de Deus. Vamos falar junto? O ser humano foi criado por Deus. Foi desenhado por Deus. Salmo 139 diz que nós fomos tecidos, dentro do ventre da nossa mãe, Deus nos teceu, Deus nos formou. Então, todo cristão é criacionista. Crê que Deus criou os seres humanos, e não só os seres humanos, todos os animais, todo o globo terrestre, todo o universo foi criado por Deus. Amém? Então, Gênesis 1, 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vocês veem aqui que não tem um gênero no meio aqui. Ou é homem ou é mulher. Ou é varão ou é varoa. Ou é macho ou é fêmea. Não tem negócio de transgênero, nada disso. Só existe 2 gêneros, masculino e feminino, macho, fêmea, varão, varoa. Para Deus, criou Deus, pois o homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em quem há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Até então era tudo bom. A partir da criação do homem e da mulher, se tornou muito bom. Vamos falar junto? Eu sou uma criação muito boa do Senhor.
Olha que coisa linda. Quando Deus olhou, eu e você, ser humano, macho, fêmea, né? Homem, mulher. O resto da criação é bom, mas o ser humano, quando Deus olhou para nós, ele diz: eis que era muito bom. E houve então tarde e manhã, e aqui o sexto dia. Então, Deus criou o homem no sexto dia, tá bom? Vocês fiquem à vontade aí, precisar se posicionar por causa do ventilador. Se estiver muito quente, vocês me avisam. A gente liga o outro ar-condicionado, mas acho que não vai precisar, tá bom? Então vamos lá, gente. Antropologia, o que nós vamos ver? Primeiro eu quero deixar aqui para vocês duas frases de dois grandes autores, né? Dois grandes teólogos. O primeiro deles, John MacArthur, um grande pastor norte-americano, escreveu mais de 100 livros, gente. Imagina alguém para escrever 100 livros. John MacArthur, ele diz assim: o homem é coroa da criação, arruinado pela queda. Queda aqui, uma referência ao pecado. E redimível somente por Cristo Jesus, tá bom? Segunda frase, a frase de Louis Berkhof, outro grande teólogo, ele diz: conheça sua identidade. Você foi criado por Deus e redimido por Cristo. Amém? Vamos falar junto? Foi criado por Deus Pai e redimido por Cristo. Glória a Deus. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. A origem do ser humano, gente. Da onde veio o ser humano? Se você puder anotar, quiser anotar, principalmente os tópicos principais, acho muito importante, porque quando você está grafando, você está anotando, a tua memória vai sendo ativada. Quando nós grafamos, né, anotamos, a nossa memória é ativada. Mas caso você perca alguma coisa na exposição dos slides, depois a gente vai disponibilizar para vocês lá no nosso grupinho dos alunos do Instituto, tá bom? Se você não está nesse grupo dos alunos do Instituto Bíblico Casa na Rocha, você me manda uma mensagenzinha que eu te adiciono, tá bom? Os novinhos aí que estão chegando, é só me pedir lá por mensagenzinha, eu adiciono você. Todo o material que a gente produz, os PowerPoints, seja em PDF, seja em PowerPoint, a gente disponibiliza para vocês. E aí vocês podem imprimir, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, leva ali na Redocópia, na Copsímile, em qualquer lugar, fala: ó, tá aqui esse arquivo, você passa do teu celular para eles, e eles montam uma apostilinha para você. Ou então você guarda no seu notebook, no seu tablet, no seu computador, e futuramente até Deus pode te usar para ensinar para alguém, né? Também funciona como uma espécie de apostila, de anotações para os nossos aluninhos, tá bom? Então vamos lá, a origem do ser humano, gente. Primeiro, que o ser humano é uma criação direta de Deus. Não somos produtos da evolução, não somos produtos de um acidente cósmico, né? A teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão cósmica, aí as substâncias mais simples começaram a se multiplicar, a se unir e a transformar em células mais complexas, e aí os primeiros seres vivos. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que toda a criação, toda a natureza criada, todo o universo, o globo terrestre, com todos os seus detalhes naturais, foram criados por Deus. Inclusive nós. Nós fomos criados por Deus. Isso é chamado de criacionismo, gente. A teoria da criação, que para nós não é uma teoria, é uma verdade revelada pela palavra de Deus. Amém? Para o mundo é uma teoria, para eles tem duas teorias: a teoria da evolução, né, que tudo surgiu desse Big Bang, as células mais simples foram se multiplicando, se transformando em células mais complexas, aí surgiram os primeiros seres vivos, depois os animais, o homem veio do macaco, e essas coisas absurdas, né, que essa teoria fala, como se houvesse uma evolução de uma explosão cósmica e não uma criação divina, tá? A teoria criacionista também é chamada de teoria do design inteligente. Isso é legal você anotar. Criacionismo é igual à teoria do design inteligente. Quem é esse arquiteto, esse designer? Hein? Deus.
Foi Deus que nos desenhou, foi Deus que nos projetou. Você é um projeto divino, gente, não produto da evolução, tá bom? Então, tem uma dupla narrativa aqui. Gênesis 1 fala da dignidade humana coletiva, que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem no sentido que nós fomos criados como seres espirituais, assim como Deus é espírito. E que também nós temos semelhanças com Deus, no sentido de que todo ser humano existem atributos divinos que foram compartilhados conosco. Por exemplo, todo ser humano tem um nível de justiça, tem um nível de misericórdia, tem um nível de bondade, tem um nível de amor, tem um nível de santidade. Sim ou não, gente? Sim, senão a gente já tinha se explodido, a gente já tinha se acabado. Se não houvesse características divinas, que a gente chama de atributos divinos, em nós, a humanidade já tinha se acabado faz tempo. Imagine se o ser humano fosse só maldade, não houvesse sensibilidade, bondade, misericórdia, graça, amor. Meu Deus, o mundo já está difícil com esses atributos. Imagina se não tivessem eles, tá? Então é muito importante nós entender que Deus nos criou em Gênesis 1 a sua imagem e a sua semelhança. Aqui fala de uma dignidade humana coletiva, mas também de que Deus nos criou, a partir de Gênesis 2, né, como seres relacionais. Nós nos relacionaremos com Deus, nós nos relacionaremos uns com os outros. E que cada ser humano também tem responsabilidade individual. Né? O marido tem responsabilidade dele, a mulher tem a dele, os filhos têm o dele, os pais têm o dele, cada ovelhinha da igreja tem a dele. Cada pessoa tem uma responsabilidade diante de Deus. E onde é que surgiu isso, gente? A partir do momento que Deus nos deu liberdade, também conhecido como livre-arbítrio, Deus nos deu responsabilidades de fazermos escolhas sábias, escolhas conscientes, de obedecermos a Deus. Alguns teólogos dizem que o livre-arbítrio real e literal só existiu no Éden antes da queda, né? Mas a maioria, boa parte também dos cristãos acredita que sim, a liberdade, o livre-arbítrio também é possível pós-queda, tá bom? É o que a gente crê também sobre isso. Fala comigo, liberdade me leva a uma responsabilidade. É interessante que o pastor Cote diz o seguinte: discipular, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, é chamar a responsabilidade das pessoas. Então, quando um pai ou uma mãe está ensinando os filhos o que é certo e o que é errado, eles estão discipulando os filhos, sim ou não? Chamando os filhos à responsabilidade. Você tem uma liberdade, mas junto com a liberdade também existe uma responsabilidade, através de escolhas voluntárias, tá bom? Então, o ser humano ele foi feito de ordem material, né, física, mas também imaterial. O corpo do ser humano, segundo Gênesis, veio do pó da terra. Deus nos fez a partir do pó da terra. E a alma e o espírito, que a Bíblia chama de fôlego de vida, é a parte imaterial do ser humano. Então, o ser humano é constituído de corpo, de alma e de espírito. As três partes do ser humano. Alguns teólogos acreditam que apenas duas partes, que alma e espírito é a mesma coisa. São palavras intercambiáveis, dizem eles. Se você falar de alma, falar de espírito, para eles é a mesma coisa. Mas existem alguns versículos da Bíblia que deixam entender que são coisas distintas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, que eu sempre oro aqui no final do culto, vocês se lembram? Eu falo que Deus vos santifique em tudo, vosso corpo, vossa alma, vosso espírito, permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, tem alguns textos da Bíblia que deixam entender para nós que é possível que sejam três dimensões, três partes do ser humano, tá bom? Mas dentro de um contexto geral, são duas partes,
a parte imaterial, invisível, sobrenatural, espiritual. Dentro da filosofia chamado de metafísica. Vamos falar junto? Imaterial, sobrenatural, espiritual ou metafísica. É a mesma coisa. São palavras diferentes que falam da mesma coisa. A parte espiritual do ser humano. Mas existe uma outra parte que é a parte física aqui, que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o corpo físico do pastor Giovanni, de bermudão, de sandália. Falei que esse calor eu não vou de calça nem a pau. Eu adoro usar sandália. Gente, pensa num homem que ficou triste. Nas minhas férias agora, nós fomos num cruzeiro em família, né? Meu pai pagou para todos os filhos lá. E aí no primeiro dia eu já perdi minha sandália novinha, gente, que tinha ganhado da Democrata de couro. Só usei uma vez. Quando eu saí da piscina, deixei debaixo da coisa, algum abençoado arrebatou. Caramba, cara, fiquei tão triste com isso, mas acontece. Mas vamos lá, gente. Então, o corpo físico, isso que vocês estão vendo, é meu corpo. Assim como o de vocês, que se pode pegar. Corpo material. Oi, Jaque. Oi, Lari. Tudo bem? Vamos lá, então. Continuando. Vamos falar junto? Material, físico, imaterial, metafísico. Tá? Então, resumidamente, essas são as palavras mais usadas com relação ao ser humano. O corpo veio do pó da terra. A alma e o espírito, que é a parte espiritual, metafísica, formou o fôlego de vida. Tá bom? Está lá em Gênesis 2, 7. Aí, nós vamos entrar numa das coisas que eu mais falo aqui para vocês, que é a imago Dei, a imagem de Deus. Imago Dei é um termo no latim, significa a imagem de Deus, tá bom? E é interessante que esse teólogo aqui, que eu uso como base aqui para o nosso material, que é o Wayne Grudem, ele diz assim: o ser humano reflete Deus em seu ser, nas suas funções e nos seus relacionamentos. Fala comigo, no meu ser, nas minhas funções e nos meus relacionamentos. Ou seja, nós somos seres que têm certa semelhança com Deus, como eu já falei, alguns atributos de Deus, algumas virtudes divinas, algumas características do nosso Criador, Deus comunicou ou compartilhou conosco. Por exemplo, a espiritualidade. Assim como Deus é espírito, eu e você temos um espírito dentro de nós. Sim ou não? Por isso que a gente consegue adorar Deus, por isso que todo ser humano é um caçador de Deus, busca o metafísico, o transcendente, alguma divindade. Você pode, em todas as nações do mundo, alguém está buscando um ser transcendente, que está para além de nós, um ser divino. É que às vezes, como caçadores de Deus, tem seres humanos que canalizam o seu alvo no lugar errado. Sim ou não, gente? Tem até um livro muito bom, de um autor norte-americano chamado Tommy Tenney. Acho que alguém, talvez vocês já ouviram falar, tá? E o nome desse livro é Caçadores de Deus. É um livro lindíssimo, que fala sobre isso, baseado lá no Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Então ele fala que todo ser humano é um caçador de Deus, está buscando a Deus, mas muitas vezes coloca a sua mira, o seu alvo, o seu foco na coisa errada. Ou se diviniza, né? E acha que o ser humano não precisa de Deus, é melhor que Deus, pode ser o próprio Deus. Ou então nos falsos ídolos, nos animais, em santos e assim por diante, né? Nas idolatrias da vida aí que a gente sabe que tem. Ou então no Deus invisível da Bíblia Sagrada. E é claro que o nosso Deus, que é invisível, quando Jesus se encarnou entre nós, ele se tornou visível. Sim ou não, gente? Sim, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Um Deus espírito,
Foi gerado no ventre de Maria como carne, como ser físico. E Jesus, irmãos, continua sendo Deus e homem, inclusive lá no céu. Tem muito cristão que parece que não aprendeu, não sabe que Jesus continua sendo divino e humano lá no céu. Por isso que ele é o nosso advogado fiel. Por isso que ele pode nos representar ao lado do Pai. Por isso que ele pode ser o nosso intercessor e é o nosso sacerdote fiel. Porque ele continua sendo divino, mas também continua sendo humano, ressurreto em glória. Amém? Fala comigo, Jesus continua sendo divino e humano. Então o ser humano também possui razão. Nós temos uma mente, uma capacidade de raciocinar. Nós temos moralidade. Todo ser humano, eu estou falando do ser humano normal, tá? Existem algumas exceções, pessoas com déficit cognitivo, pessoas loucas, pessoas com N anormalidade. Mas o ser humano de forma normal é um ser racional, é um ser que tem moralidade, sabe o que é certo, o que é errado, e também consegue usufruir espiritualidade. Amém? Claro que aqui nós estamos falando da espiritualidade cristã. Existem outras espiritualidades. Espiritualidade budista, espiritualidade umbandista, espiritualidade de outras religiões, tá? Nós estamos falando de espiritualidade cristã. Ok? Colossenses 3:10. Quais são as funções também que o ser humano tinha da parte de Deus? Dominar sobre a criação. Nós lemos aqui. Deus deu os peixes, as aves do céu, os animais na terra, as plantações, né? As árvores, tudo isso para que o homem dominasse sobre ela. E o ser humano tem isso. O desejo de domínio, o desejo de governo, sim ou não? O desejo de liderar. Por isso tem tantos embates, às vezes tantas confusões entre seres humanos, que por causa do pecado esse domínio acabou virando guerra, briga, confusão, um querendo ser maior do que o outro. Só que é interessante que o domínio aqui não é sobre outros homens, gente. O domínio aqui é sobre a natureza criada. Amém? O domínio que Deus nos deu é para governarmos a criação de Deus. E não para subjugarmos, maltratarmos as pessoas, ou queremos, de alguma maneira, pisotearmos no outro. Jamais. É domínio sobre a criação. Também dentro dos relacionamentos, Deus nos deu capacidade para a comunhão. Como é bom, né? Quando a gente, hoje mesmo eu e a Sofia, a gente está fazendo a nossa agenda anual da igreja. Tudo que a gente vai fazer, os eventos de mulheres, de homens, todos os eventos da igreja até o final do ano. E aí estamos ali conversando, né? Estamos finalizando essa agenda anual. E boa parte dela é para quê? Para que tenha comunhão. Para que os irmãos interajam, as mulheres entre si, os homens também, os casais. Nós vamos ter 2 eventos de casais, nós vamos ter uma comunhão no final do ano, com a formatura de vocês, que forem fiéis aqui no Instituto Bíblico. Vai ser a nossa primeira formatura. Quem começou, né? Desde o ano passado, fez o primeiro, o segundo módulo. Esse é o terceiro módulo, gente. Que depois pode ser refeito. O primeiro e o segundo e o terceiro, assim, podem ser refeitos também. São módulos independentes, tá? Então, o desejo de comunhão, de nos relacionarmos com outras pessoas, essa capacidade da comunhão, quem nos deu foi o Senhor. Tá bom? Por isso que todo ser humano, quando fica isolado, sozinho, longe de tudo e de todos, pode acontecer até o que, gente? A pessoa ficar doida. Sim ou não? Vocês sabiam disso? A falta de relacionamento interpessoal não é que vai, mas potencialmente agrava o estado mental da pessoa e pode levar até a loucura. Isso não é o que estou falando, gente, é os especialistas em saúde mental, eles falam sobre isso. Por isso nós precisamos nos relacionar. Deus nos deu essa capacidade de comunhão. Então vamos lá, permanência pós-queda, né? Como é que o homem ficou depois da queda? Ele teve essa
a sua natureza afetada pelo pecado, que aqui eu chamo de distorcida. Ela não foi totalmente anulada, a imagem de Deus não foi totalmente destruída, senão a gente estava ferrado, o mundo já tinha se acabado, como eu falei. Mas ela foi ofuscada, gente. Sim ou não? Sim. Mas ela pode ser redimida através do que, gente? De um relacionamento com o Criador novamente. Então, através do relacionamento com Jesus, a sua bondade vai melhorar, a sua justiça vai melhorar, a sua misericórdia vai melhorar, a sua sensibilidade vai melhorar, o seu amor pelos irmãos e pelas pessoas que são importantes para o seu coração vai melhorar. Com Cristo, a nossa natureza, que outrora foi ofuscada e distorcida pela queda do pecado, pode ser redimida e restaurada. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aqui? Levanta as duas mãozinhas para o céu e fala: Senhor, eu quero ser completamente restaurado. Então você pode ser um marido melhor, uma mulher melhor, uma filha melhor, um ser humano melhor. Com Cristo nós podemos resgatar esse projeto original do Gênesis, que outrora foi perdido, em boa parte, por causa da queda pelo pecado. Tá bom? Continuando aqui, gente, a Imago Dei, que é a essência da nossa humanidade, gente. Vamos lá. Então, definição de Berkhof, que é outro grande teólogo, ele diz assim: a imagem de Deus é o conjunto de qualidades espirituais que habitam o homem e fazem refletir o Criador. Então, quanto mais nós refletimos o Criador, mais a imagem e semelhança de Deus está em nós. Amém? Que imagem é essa? Imagem por eu ser espiritual, e semelhança por ter as virtudes e qualidades dos atributos de Deus. Não plenamente, é claro, porque eu e você somos afetados pelo pecado, mas em parte sim. Vocês já viram que até uma pessoa ímpia, que não tem relacionamento com Deus, pode agir com bondade? Sim ou não, gente? Pode ser solidário com o outro que está sofrendo? É claro. Porque dentro do ser humano ainda há resquícios, mesmo que distorcido, mesmo que em menor grau, ainda há resquícios de humanidade, há resquícios da Imago Dei. Amém? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até agora? Então vamos lá. Componentes, gente. Primeiro, uma imagem restrita, que é a questão espiritual, como eu falei. E dentro dela, conhecimento de Deus, conhecimento da lei moral de Deus, justiça, cada ser humano tem um nível de justiça, uns mais, outros menos, e santidade, a capacidade de conhecimento, de justiça e de santidade. Está aqui os textos, né? Não dá tempo de a gente ler. Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10, falam sobre essa imagem espiritual que nós temos de Deus. Mas também tem uma imagem ampla, que é a nossa capacidade funcional, a nossa função de dominar sobre a criação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A ecologia é de Deus? Sim ou não? O cuidado com a natureza agrada a Deus? É claro. É claro que sim, gente. Jogar lixo no chão ofende a Deus ou manifesta a glória de Deus? Ofende a Deus, gente. Você está sujando o mundo criado por Deus, da qual eu e você deveríamos dominar, deveríamos ser bons gestores, administradores daquilo que Deus nos confiou. Se eu saio derrubando madeira para construir uma casa, não tem problema nenhum, é uma necessidade, a necessidade de habitação. Agora, se eu saio destruindo as madeiras, derrubando tudo, só pelo prazer de destruir a natureza, eu glorifico a Deus com isso? É claro que não. Então a ecologia, né, no sentido da proteção da natureza,
Não estou falando da ecologia esotérica, mística, oriental, nada disso. Estou falando da ecologia no sentido da preservação do meio ambiente, gente. Faz parte do domínio que Deus nos conferiu? Sim ou não? Vocês acham que Adão saía destruindo o Éden? Não. Ele preservava, ele deu nome aos animais. Ele cultivava ali as coisas e comia do fruto do seu trabalho. O trabalho surgiu antes da queda, gente. Vamos falar junto? O trabalho surgiu antes da queda. Tem muita gente que vê o trabalho como uma coisa ruim, como um fruto e consequência da queda. Não. A Bíblia menciona que Adão já dava nome aos animais, administrava e cultivava aquele belo jardim, que era o jardim do Éden, um tipo, né, uma metáfora, um símbolo, apesar de ser literal, a gente sabe, e histórico, né, um tipo do céu, um símbolo do céu. O céu também é o novo Éden redimido. Sim. Então, essa questão funcional é muito interessante, né? É a imagem ampla de Deus em nós. Mas, após a queda, houve uma corrupção, né? Essa imagem foi corrompida, mas não obliterada, totalmente retirada. Não. Foi ofuscada. É como se fosse assim, ó, gente, para ilustrar para vocês. É como se tivesse uma foto sua. Aí essa foto, essas fotos que a gente revela, tá? Não digital. De repente você coloca na água e tira ela, né? Ou joga um álcool em cima. O que vai acontecer? Aquela imagem fica ofuscada, mas não totalmente perdida. Sim ou não? E o que o pecado fez foi isso, após a queda, ofuscou, de alguma maneira, né? Corrompeu a imago Dei do ser humano, da humanidade, mas não foi totalmente retirado. Por quê, gente? Pelo fator preservação da própria humanidade. Sim. Vamos lá então. Aí surge o pacto das obras, que em latim é chamado de foederos operum, que é a relação pré-queda, ou seja, a aliança entre Deus e Adão como um representante da humanidade. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Eva, Deus falou aos dois pais originários, os nossos pais principais, né, Adão e Eva, de que eles deveriam firmar uma aliança com Deus, o Criador, e obedecer os seus mandamentos. Mas infelizmente a gente sabe o que aconteceu, né? A queda. Então, os elementos desse pacto das obras era a promessa de vida eterna mediante a obediência, e não é diferente hoje, gente. Se a gente for obediente, a gente vai desfrutar da vida eterna. Se a gente for desobediente, a gente vai para o céu ou vai para o inferno? Inferno. O inferno é um lugar de pessoas desobedientes. É um lugar de pessoas rebeldes. É um lugar de pessoas que afrontam o Criador, transgredindo e quebrando as leis de Deus. Mas a promessa é de vida eterna mediante a obediência. E a condição era a abstinência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tinha um senão, gente. Vocês podem comer de tudo, menos de uma árvore. A árvore que também estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adivinha o que aconteceu, gente? E a punição foi o quê? Para o ser humano, aqui no caso Adão e Eva, e todos os seus descendentes. A morte física, mas também a morte espiritual, por causa da desobediência. Então, a morte física adentrou a todos os homens, porque o nosso primeiro Adão e Eva, caíram no pecado, na desobediência, e por meio disso morreram fisicamente, claro que não na hora, foram dezenas de anos depois. Adão viveu muitos anos, gerou muitos filhos, viu os seus descendentes, mas chegou um momento que ele pereceu, assim como eu e você. A morte física é fruto do pecado. E a morte espiritual também é fruto do
pecado. O pecado produz 4 tipos de morte. Primeiro, a morte emocional. Está lá no Salmo 32. Enquanto me calei, os meus ossos, né, eles bramiram ali, de alguma maneira gemeram, me feriram, e a Bíblia diz que o meu humor se tornou sequidão de estio. Sequidão de estio é uma folha murcha. A minha alma murchou, as minhas emoções foram destruídas por causa do pecado, em outras palavras. É o que o salmista está dizendo. A morte emocional. Depois vem a morte física. Depois vem a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, a alienação de Deus. E por último, a pior das mortes, a morte eterna. Qual é o maior símbolo da morte eterna, gente? Onde é que o ser humano morrerá eternamente? Começa com a letra I. Inferno. O inferno é o ápice da morte eterna. Ok? Só quem morreu espiritualmente e não reviveu em Cristo, através do novo nascimento, através de uma aliança com o Criador, morrerá eternamente. Aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Tá bom? Então, continuando. E a implicação, por causa da queda, é que a queda de Adão implicou que toda a raça humana fosse afetada por ele. A gente chama isso de natureza corrompida, natureza pecaminosa, pecado herdado ou natureza adâmica. Está falando da carne, do pecado, da nossa natureza caída, pecaminosa, a nossa natureza adâmica, pecado herdado, é a mesma coisa. É a carne que Paulo chama várias vezes lá nas suas epístolas. Se andarmos na carne, jamais poderemos agradar o Senhor. Mas se andarmos no Espírito, colheremos a vida eterna, diz a palavra de Deus. Tá bom? Quem anda na carne jamais pode agradar a Deus. Mas quem anda no Espírito receberá de Deus uma vida abençoada aqui na terra, mas também a vida eterna lá no céu. Ok? Alguma perguntinha até aqui? Tudo certinho? Todo mundo entendendo? Vamos lá então. A constituição humana, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre dicotomia, o ser humano em 2 partes, e a tricotomia, né? A diferença entre as 2 posições que existe dentro da teologia sistemática. Por exemplo, o pastor Irã é dicotômico, tá? Ele acredita que só existe corpo e alma e espírito é a mesma coisa, para ele. Para mim já não, tá? Eu vim de uma formação diferente, de um outro instituto bíblico, diferente da formação dele, e a gente se respeita, a gente se ama, a gente caminha junto, não tem problema nenhum, gente. Não é para ter embate, confusão, briga, não. A minha visão é tricotomista. Existe corpo, existe alma e existe espírito. A maioria dos evangélicos são tricotomistas. E uma minoria, não tem problema nenhum, eles podem crer, acreditar no que quiserem. Talvez, né? A gente não sabe quem está certo, só quando chegar lá no céu. Acredito que só existe corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Estão unidos, tá bom? De forma geral, como eu falei, existe a parte material, física, e existe a parte imaterial ou metafísica. Então, se for pensar do ponto de vista filosófico, né, geral, é 2 partes mesmo. Mas se for pensar de conforme a Bíblia descreve, existem versículos na Bíblia que nos levam à tricotomia, ou seja, o ser humano tem 3 partes. Aqui no caso da dicotomia, alma e espírito é a parte imaterial, invisível. E a alma, no caso da tricotomia, é as emoções. E o espírito é o lugar onde nós temos a comunhão com Deus, em quem acredita que o ser humano tem 3 partes, tá? Pode ser chamado de dicotomia ou tricotomia, né? No caso de quem tem 3, ou tripartito também.
Não está errado. 3 partes, tá bom? É a mesma coisa. Vamos lá. Alma vem do hebraico nefesh. Nefesh significa alma no hebraico. E espírito no hebraico significa ruach. R-U-C-H, tá? Ruach no sentido de fôlego, suspiro, vento. É interessante que no grego também é 2 palavras, psique, alma, e a outra palavra para espírito no grego é pneuma. Para os dicotomistas é a mesma coisa, são palavras que poderiam se trocar, mas não perdem o sentido, são intercambiáveis para os dicotomistas. Para nós, os tricotomistas, são conceitos diferentes, partes diferentes, dimensões diferentes do ser humano. Ok? Então vamos falar junto? Alma, no hebraico, nefesh. Fala comigo, no grego, psique. Fala comigo, espírito, no hebraico, ruach. No grego, pneuma. Daí vem pneumático, no sentido de ar, suspiro, né? Pneumático por quê? Porque tem ar no pneu. Tá bom? Então, na visão dos antigos, o espírito era uma espécie de sopro divino, de ar, de fôlego da vida. Tá bom? Então, por isso, essas palavras têm essa ligação com suspiro, fôlego, sopro, nesse sentido. Tá bom? Então, vamos lá. A queda e o pecado original, gente. Primeiro, é um evento histórico. Não é uma lenda, não é um mito. É um evento histórico, descrito na palavra de Deus, onde houve a desobediência de um homem e de uma mulher. Quem caiu primeiro? Eva. E logo em seguida, Adão. Não estamos jogando culpa aqui, porque os dois caíram igual. Uma perguntinha, vocês acham que o homem poderia ter dito não? Eu não quero desobedecer a Deus? Sim ou não? É claro que sim. Só que a partir do momento que ele se deixou levar pela mulher, ele escolheu a mulher em vez do Criador. Vocês acham que se ele tivesse obedecido, escolhido o Criador, o que teria acontecido com a mulher, gente? Aqui nós estamos falando uma hipótese, tá? Uma probabilidade. Biblicamente falando, a mulher morreria e Deus levantaria uma nova mulher para quem? Para Adão. Sem dúvida nenhuma, é a lei da substituição, que está na Bíblia. Sim. Ela morreria por causa do pecado e Deus levantaria uma outra mulher para Adão. Entendeu, Jerminho? O que tu falou? Já estava sem costela, né? Sem 2 costelas, é isso mesmo. Então foi um evento histórico, gente. Segundo lugar, trouxe consequências. Qual foi a consequência? A morte espiritual, tá bom? A separação de Deus, também conhecido como alienação de Deus. Efésios 2, 1. E também, como consequência, veio a corrupção moral do ser humano. Hoje o homem, ser humano, quando eu digo homem, é homem e mulher, está corrompido moralmente, sim ou não, gente? Basta a gente assistir os jornais, os programas de TV, né, as séries, como tem corrupção moral. Sujeirada reinando, poluição para todo lado, corrupção moral. Pessoas matando por motivos fúteis e banais, injustiça imperando para todos os lados, corrupção moral. Romanos 5,12. Mas também veio uma maldição cósmica. Quando eu falo cósmica, gente, é que não afetou apenas o homem. Afetou todo o universo criado, gente. A natureza, diz lá em Romanos 8, geme na expectativa da libertação dela, dos efeitos e da escravidão do pecado. Sim? E quando é que vai acontecer essa redenção cósmica?
quando Jesus voltar em glória, para implantar o seu reino eterno. Todas as coisas serão restauradas, gente. Todo o cosmos, todo o mundo, toda a criação de Deus vai ser redimida, vai ser transformada pelo poder de Deus, e a maldição cósmica será destruída. Que ela está atrelada ao pecado. Aonde tem pecado, tem maldição. O que é a maldição? É o mal em ação. Vamos falar junto? Maldição não é um feitiço, é o mal em ação. Tem muita gente que fala, pensa que maldição é como se fosse um encantamento, um feitiço que alguém fez contra outra pessoa. Não, gente, é o mal em ação. É o mal em ação porque uma lei de Deus foi quebrada. Quem quebra uma lei de Deus, se quebra. Vamos falar junto? Quem quebra uma lei de Deus, se quebra. Então, se você não quer viver quebrado, arrebentado, todo esfolado, todo detonado, com a alma murcha, pare de pecar. E quando tropeçar no pecado, se arrependa rapidamente, se volte novamente ao Criador e volte-se ao caminho da obediência e da salvação. Amém? Não é que com a queda também se perde a salvação, não é assim, tá? Eu creio que só se perde a salvação quando a pessoa tem pecados cíclicos e perde o temor do Senhor. E não está nem aí para Deus. É o que a Bíblia chama de naufrágio na fé, ou apostasia. Aí sim, acontece, a pessoa entra num estado de condenação eterna, pelo abandono da sua fé. Fala comigo, Deus me livre. Ninguém quer isso, não é verdade? Vocês acham que acontece muita apostasia, gente? Sim ou não? Meu Deus! E pelos motivos mais fúteis que você pode imaginar. Por causa de namorado, por causa de namorada, por causa do amiguinho, por causa do ofertas mundanas. Por causa que eu não fui com a cara do pastor, porque eu não gostei da igreja aqui, porque eu quero curtir a minha vida. O mundo está apóstata. A maioria das pessoas ou nunca conheceram Jesus, ou muitas delas um dia conheceram, mas naufragaram na fé e abandonaram o primeiro amor. Infelizmente, tá? Continuando, gente. E a imputação do pecado. Imputação no sentido que o pecado foi colocado sobre o homem. A culpa de Adão foi atribuída não somente a Adão e Eva, mas a toda a humanidade. Por isso que o ser humano já nasce em pecado. Já nascemos em pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, tá? Por exemplo, muita gente diz, as crianças são tão inocentes, tão puras. E claro, a criança tem um nível de inocência, um nível de pureza, sim ou não, gente? Mas elas não são tão puras e tão inocentes assim. Pega duas crianças, coloca dentro de um quarto e joga um brinquedo no meio. O que vai acontecer? Uma delas vai sair correndo, pegar primeiro que a outra. A hora que a outra quiser também compartilhar aquele brinquedo, naturalmente ela não vai compartilhar o brinquedo. Ela vai empurrar e dizer, sai daqui, é meu. É meu. Quem ensinou a criança o egoísmo? É uma semente do mal que já existe desde nós, quando éramos pequenininhos. Sim ou não? Sim. Você tem que ensinar o teu filho a compartilhar. Você tem que ensinar o teu filho a dividir com o irmão. Você tem que ensinar o teu filho a ajudar os outros. Porque naturalmente nós somos egoístas. Nós queremos só para nós. Nós empurramos o outro. E dizemos, é meu, sai daqui. Igual uma criança. A semente do pecado já está desde tenra idade.
Tem bebês que pegam, começam a morder o seio da mãe, começam a gritar, chorar absurdamente, de revolta que a mãe tirou do peito. Gente, desde pequenininho começa a aparecer esses sinais. Começa a fazer manha, começa a esconder algo que pegou dos outros. Tem facilidade para falar palavrão. Ainda mais se o pai e a mãe ficar ensinando isso, né? Aí mesmo que... E aí para tirar o palavrão vai dar um trabalho. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia tem razão, sim ou não? Sim. Está aqui. O pecado foi imputado. A culpa de Adão foi atribuída a toda a humanidade, porque eles foram os nossos representantes, gente. E não adianta você chegar e dizer, mas se fosse eu lá seria diferente. Não. Seria igualzinho a Adão e Eva. Porque a tua vida, a minha vida, a nossa vida, os nossos erros e falhas, as nossas desobediências, comprovam que nós também faríamos a mesma coisa lá, infelizmente. Sim ou não? Quantas vezes você desobedeceu? Quantas vezes Deus falou para você fazer uma coisa e você fez o contrário? Sim. A queda e as suas consequências, gente. Tudo isso tem a ver com o ser humano, tá? Vamos lá. Foi um evento histórico, né? Houve uma transgressão voluntária, ou seja, o homem e a mulher, de forma consciente, sabendo que não podiam, fizeram uma escolha equivocada. Uma escolha independente de Deus, rebelde, afrontosa. Foi uma transgressão voluntária. Eles sabiam que não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas fizeram isso. E os efeitos imediatos foram uma culpa judicial, ou seja, um juízo de Deus foi emitido logo em seguida. E uma corrupção moral total veio a partir da queda humana, tá bom? Aí surgiram as penalidades. Vocês estão vendo que a queda trouxe consequências terríveis, como eu falei, a morte espiritual, a degradação da imagem de Deus, da Imago Dei, e a maldição cósmica. Todo o universo foi afetado como penalidade pela queda do ser humano, tá bom? Aí, outro conceito muito importante a gente aprender é esse daqui, gente, o pecado original. Fala comigo, pecado original. Ou seja, o ser humano lá em Adão e Eva, nossos representantes, tiveram uma culpa imputada sobre eles, por causa da queda. E toda a humanidade foi julgada em Adão. Por causa de Adão e Eva, todo ser humano foi afetado, porque os nossos primeiros representantes, Adão e Eva, pisaram na bola, erraram grotescamente, se rebelaram contra o Criador. Aí talvez você fale, mas é injusto isso, o que eu tenho a ver lá com Éden? Irmão, no seu dia a dia você também faz isso. Sim ou não? Sim. A gente briga, a gente fala besteira, a gente olha de forma indevida para o outro. Infelizmente. Então Adão e Eva foram apenas os cabeças da humanidade. Um reflexo daquilo que nós também somos. E a culpa que estava sobre eles também foi transferida para nós. Houve uma corrupção hereditária, gente. A natureza pecaminosa de Adão e Eva foram transmitidas aos seus descendentes. Foi transmitida, não tem como. O próprio Davi fala, né, que em pecado eu fui gerado. Desde pequenininho ali, né? Claro que ele não teve culpa de ser gerado, mas assim, logo pequenininho ele já percebeu que o pecado já estava dentro dele. E só Deus para nos redimir, gente. Sim ou não? É interessante que quando a gente se conscientiza do nosso pecado e de que nós somos pecadores, isso é maravilhoso, gente, porque isso só tem uma saída. Nós precisamos do quê? De um Salvador.
Enquanto você não reconhece que você é pecador, que o teu pecado traz consequências terríveis, que você, por causa do pecado, se corrompeu e precisa de um Salvador, para que Jesus então? Então, na célula, ontem a gente estava ensinando justamente disso. Quando você vai evangelizar alguém, você precisa ensinar a pessoa, em primeiro lugar, que ela é pecadora. Segundo lugar, que por causa do pecado dela, e meu e seu, de todo ser humano, nós merecemos o inferno. Pecado e inferno. Aí surge a terceira lei espiritual, mas Deus, vendo o nosso estado calamitoso de miséria espiritual, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Sou pecador, estava indo para o inferno, a cruz de Cristo me resgatou. E em quarto e último lugar, se eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor e crer com o meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. São 4 palavrinhas que eu sempre lembro quando eu estou evangelizando os outros. Sou pecador, o pecado, inferno, cruz, família de Deus ou confissão. Pecador, inferno, cruz de Cristo e confissão, ou também a palavra família de Deus. Porque através da confissão você se torna filho de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é seu objetivo, gente. Amém? Então, também vemos aqui a negação do pelagianismo, tá? Que é uma doutrina equivocada, infelizmente, que rejeita a ideia de que nós nascemos moralmente neutros, Eles dizem que nós nascemos não totalmente maus, não totalmente afetados pelo pecado, mas nascemos moralmente neutros. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós nascemos, sim, afetados pelo pecado, tá bom? A natureza do pecado, gente. Definição. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus. Daí vem a palavra transgressão. Uma lei divina foi quebrada, transgredida. Impiedade, mesma coisa. Ímpio significa no original aquele que é sem lei, que age como se não houvesse uma lei divina. Impiedade, que pratica a maldade, que pratica uma vida sem lei. Transgressão é aquele que quebra a lei de Deus. Quem quebra a lei de Deus se quebra. Vamos falar junto? Quem quebra uma lei de Deus se quebra. É verdade, sim ou não, gente? Você pegar um carro, andar 200 por hora, se perder numa curva e morrer de acidente, o culpado é Deus? Você transgrediu uma lei natural, perdeu o controle do veículo. E transgrediu a lei dos homens também, que não era para andar 200 por hora numa curva. A não ser que você fosse um piloto de Fórmula 1, que é diferente. É um carro preparado, você é um super piloto, é diferente. E uma pista especial para aquilo. Vamos lá, gente. Então, entenderam o que é pecado? Falta de conformidade com a lei moral de Deus. Quem é o pai da moralidade, gente? Hein? Quem é o pai de toda a moralidade? Quem é? Deus, gente. Se Deus nos fez criaturas morais, é porque esse é um dos argumentos para a gente evangelizar as pessoas. A pessoa fala, mas eu não acredito em Deus. Aí você pode usar um argumento chamado pelos antigos de argumento ontológico. Vamos falar junto? Argumento ontológico. Ontos, ser. Lógico, estudo do ser. Então, você está usando um argumento dentro do próprio ser humano. Aí você fala, cara, você não tem certa moralidade, certa ética, certa capacidade de discernir entre o bem e o mal? A pessoa fala, não, eu tenho.
Isso só prova uma coisa: alguém colocou dentro de você moralidade, justiça, bondade. Quem é que fez isso? Um Deus moral, um juiz moral de todo o universo, um legislador universal. Quem é esse juiz? Deus. Você já prestou atenção que todo ser humano tem um nível de moralidade? Uns mais, outros menos, dependendo da sua educação, da sua criação dos pais, da sociedade em qual ele está inserido, da comunicação, né, da sua religiosidade, que é a sua espiritualidade. Uns têm mais, outros têm menos, porque desenvolvem isso. Mas todo ser humano tem uma moralidade básica. Gente, até os ímpios acreditam nisso, tá? Até os ímpios acreditam nisso, que existe moralidade em parte no ser humano. E esse é um argumento para você evangelizar um ateu, aquele que não acredita em Deus. Ok? Continuando, manifestações, tá? Dessa natureza do pecado. Primeiro, o pecado original, nós já falamos várias vezes, né? Herdado de Adão, dos nossos primeiros pais, lá no Salmo 51, 5 fala sobre isso. Depois, o pecado atual, que são os nossos atos conscientes. Não é só Adão e Eva, é a gente fazendo escolhas erradas, pecando aqui e agora. Infelizmente, nas nossas escolhas, muitas vezes fazemos atos conscientes contrários a Deus. É o que a gente chama de desobediência. Marcos 7, 21 a 23. Não deveria ser assim. Devemos evitar a todo custo que isso aconteça na nossa vida, mas infelizmente, por sermos pecadores, às vezes caímos, tropeçamos no pecado. Sim ou não, gente? Ou alguém aqui não peca? Quero que você ore sobre a minha cabeça. Vamos lá, gente. Universalidade. Fala que todos pecaram. Não foi só o pastor Giovanni, a Jaque, a Maria Rosa, não. Todo ser humano pecou, pecará, e alguma vez na sua vida, e várias vezes, infelizmente, todos pecaram. Diz Romanos 3, 23. E carecem da glória de Deus. O pecado te afasta da glória de Deus, gente. Então, quanto mais você peca, mais a glória de Deus se distancia de você. Quanto menos tu peca, mais a glória e a graça de Deus vem sobre a tua vida. Quem quer estar cheio da glória de Deus? Como é que se chama isso? Santificação. A ação divina de Deus me separar para Ele, e a minha ação, juntamente com o Espírito Santo trabalhando em mim, de me consagrar e me dedicar ao Senhor. Santificação é isso. Livre-arbítrio, gente. Como é que é o livre-arbítrio após a queda? Infelizmente, nós temos uma incapacidade total, né, no sentido de que o homem não pode agir espiritualmente se não for a graça de Deus agindo nele. Se não for a graça de Deus, o Espírito Santo agindo em você, a consciência que Deus colocou dentro de você, que é a lei moral, inscrita nos nossos corações, Romanos 2, nós não poderíamos agir positivamente. A gente ia de mal a pior. Um pecado chamaria outro pecado, um abismo atrairia outro abismo, gente. Mas graças a Deus por Jesus Cristo em nós. Amém? Está aqui todos os textos, tá? Não dá tempo de ler. E também o livre-arbítrio após a queda deu uma liberdade relacional. Como? Através de escolhas reais, que eu e você fazemos todos os dias, mas que sim está escravizado pelo pecado. Às vezes as nossas escolhas são afetadas pelo pecado. Sim ou não, gente? Sim. Você tem uma inclinação para o mal. Você pode ver, gente, para fazer coisas boas dá trabalho. Sim ou não? Para fazer o que é errado, é só descer a ladeira. Para puxar o freio de mão do pecado, dá um trabalho. O que é mais fácil, gente? Sair xingando os outros, ofendendo os outros?
ferindo as pessoas ou segurar a língua? Ser destrambelhado com a boca. Então, as nossas escolhas, existe uma inclinação para o mal dentro de nós. Por isso nós precisamos estar conectados com a fonte do supremo bem, do suno bono, como diz em latim, o supremo bem que é o Senhor, gente. Se estiver longe de Deus, você vai de mal a pior, você só vai fazer escolhas erradas. A tua inclinação para o mal vai te contaminar e vai te detonar. Mas quanto mais você lê a Bíblia, você ora, você busca a Deus, você jejua principalmente, mais você vai adquirindo as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito Santo dentro de você. Sim ou não, gente? Claro. E o paradoxo é isso, como é que Deus, sendo soberano, também nos dá uma responsabilidade humana, né? O grande paradoxo. Deus soberano e a responsabilidade humana. Como é que Deus age em meio a tudo isso? É possível? Sim. Deus não deixa de ser soberano porque você fez uma escolha errada. Deus não é afetado por causa do teu pecado, da tua escolha errada. Não. Deus continua reinando, Deus continua governando, Deus não perde o controle de todas as situações. Deus continua acima de todas as coisas de forma majestosa, gloriosa, soberana, reinando sobre tudo e sobre todos. Você acha que o rei é culpado de um erro dos seus súditos? Não. O rei só é culpado dos erros dele, sim ou não? Das escolhas erradas que ele faz. O presidente é culpado do que os cidadãos fazem? Não. A não ser que o presidente leve os cidadãos a fazerem coisas erradas. Aí sim ele é corresponsável. Mas a mesma coisa é Deus soberano e a responsabilidade humana. Cada ser humano, cada ser criado é responsável dos seus atos. Os filhos não podem ser responsabilizados pelos erros dos pais. E nem os pais serem responsabilizados pelo erro dos filhos. Cada um prestará contas diante do Deus Todo-Poderoso. Ok? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até aqui? Certinho? Está bem explicadinho? Bem... Então vamos lá. São coisas bem complexas, tá, gente? Eu sei que não é fácil, mas é muito importante a gente aprender, tá? Teologia sistemática, que é essa minha matéria, são as doutrinas bíblicas organizadas de forma organizada, sistemática, com começo, meio e fim, a fim de que a gente entenda as coisas que a Bíblia Sagrada fala, tá bom? Então nós vamos ver agora visões contemporâneas versus a visão bíblica. Ou seja, as visões modernas em detrimento, em combate com a visão antiga, eterna, bíblica, que Deus sempre falou, tá bom? Por exemplo, o tema, a origem, a visão secular, a visão moderna, entre aspas, contemporânea, é que houve uma evolução acidental. Como é que é o nome dessa teoria? Evolucionista, ou teoria do Big Bang. O Big Bang foi o grande acidente cósmico universal. Já a visão bíblica fala que o ser humano foi criado por Deus de forma intencional. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Elohim, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou, façamos, é um verbo plural. O Pai estava presente, o Filho estava presente, está lá em João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era por causa de Cristo foram criadas todas as coisas. Nele subsiste, ele é a plenitude de todas as coisas. Jesus estava lá no Éden. Jesus estava no início de toda a criação. E o Espírito Santo também. A Bíblia diz em Gênesis 2 que o Espírito do Senhor pairava sobre
a face das águas. Está ali o Espírito Santo. Tá bom? Segundo tema, natureza, né? A visão secular é o materialismo. Como assim, pastor? Só existe aquilo que os olhos podem ver e as mãos podem tocar. Só valorizam o que é material. E não acreditam na existência do sobrenatural, do invisível, do espiritual. Um exemplo disso é o socialismo, o comunismo. É conhecido também como materialismo histórico. Não vou entrar em casos aqui políticos nem nada, mas assim, é uma visão de mundo, é uma ideologia que não acredita em nada que é espiritual. Somente um mundo físico, um mundo material. Fala. Bem alto. Capitalismo também valoriza, muito bem lembrado, capitalismo também valoriza apenas o dinheiro, os bens materiais, né? O apego excessivo aos bens dessa vida. O capitalismo, de forma desenfreada, desequilibrada, gera a ambição exacerbada, a cobiça, o materialismo, o consumismo, e pode gerar uma série de problemas também. Sim ou não, gente? Ambas visões ideológicas são visões humanas, têm as suas falhas. Ambas. Sim ou não, gente? Assim como os governos humanos também. A monarquia, a democracia, todos os sistemas de governos humanos, gente. Tem os menos pior e os horríveis. Não vamos tratar sobre isso, que não é aula aqui. Política. Mas sim, a gente sabe que tem. Tá bom? Continuando. Então, o materialismo é o apego excessivo àquilo que os olhos podem ver, as mãos podem tocar. A visão bíblica é da unidade corpo e alma, ou seja, existe o mundo físico, mas também existe o mundo metafísico, para além do mundo físico. Existe o mundo natural, mas existe o mundo sobrenatural. Os demônios estão no mundo físico ou metafísico? Metafísico. Os anjos estão no mundo físico ou metafísico? Metafísico, os anjos. Porque os demônios são anjos caídos. O diabo é um anjo caído também. Tá bom? Então, aqui está falando, todo cristão acredita no natural e no sobrenatural. No material, mas também no imaterial. No físico e também no metafísico. Tá bom? Alguma dúvida? Perguntinha? Vamos lá. Por exemplo, vou citar um outro exemplo histórico. Tá? Na época de Jesus, tinha os saduceus. Quem se lembra dos saduceus na Bíblia? Os saduceus, eles eram influenciados pela filosofia grega. E a filosofia cética, o ceticismo, é que acredita nesse materialismo. Não acredita em nada que é sobrenatural. Por isso, os saduceus, na época de Jesus, não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam também na ressurreição, nada disso, não acreditavam em nada invisível, sobrenatural, anjos e demônios, nada disso. Já os fariseus acreditavam na ressurreição, no mundo natural, no mundo sobrenatural, os escribas também, e assim por diante. Tá bom? Tinham também influência grega, mas eles acreditavam, segundo a Torá, segundo a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento, acreditavam sim que haveria, os judeus até hoje, né, acreditam na ressurreição dos corpos, né? Por isso que a gente entende, gente, porque que Israel faz tanta questão de encontrar os corpos. Vocês viram? Que eu acho que ontem ou hoje, acho que foi ontem, conseguiram encontrar o último corpo que tinha sido levado para a Palestina. Sim. O último que estava desaparecido, encontraram. Aí levaram para Israel o último que tinha sido sequestrado pelos terroristas. Por que o judeu tem tanto isso, esse apego ao corpo? Porque eles acreditam que se não houver corpo físico,
mas esteja deteriorado ali, né, corrompido por causa da morte e assim por diante, só pode ser ressuscitado se tiver o corpo enterrado. Por isso que é tão importante os corpos para um judeu. Entenderam? Que a maioria deles acreditam na ressurreição, na volta do Messias de Jesus Cristo, o Cristo que eles estão aguardando até hoje, o Messias Hamashia. Ok? Alguma dúvida? Isso, o judeu acredita nisso, ele não crema o corpo. Isso. Mas nós cristãos, nós não temos problema com isso, tá? Se você cremar um corpo, não tem problema nenhum, porque nós cristãos cremos que mesmo do pó que foi jogado num lago, na terra, Deus... Sim, exatamente. Mas não tem problema nenhum, tá? Não existe um versículo bíblico que proíba isso, até porque na antiguidade, nas guerras que houveram, também houveram destruição pelo fogo, por explosões, por bombas. Então, se Deus dependesse disso para ressuscitar alguém, Deus seria limitado, e Ele não é. Ele é ilimitado, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer do nada o que Ele quiser fazer, inclusive o mundo criado. Sim ou não? Então não há nada que impeça as promessas de Deus e aquilo que Deus... A Bíblia fala isso, né? Que a terra dará os seus mortos, os mares darão os seus mortos. Imagina, um corpo que caiu dentro da água. Você acha que os peixinhos não comeram o corpo todo? Sim. E aí por causa disso o cara não vai ressuscitar? Não. Não sei como, é um mistério de Deus, mas a gente sabe que os mares darão os seus mortos na ressurreição dos justos e também na ressurreição dos ímpios. É interessante a gente aprender isso. Os ímpios também vão ressuscitar. Nós para a glória eterna, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e eles para a vergonha e tormento eterno. Fala. Sim. Sim, por exemplo, queimados, explodidos, né? Caído dentro dos oceanos. Os peixes acabam com tudo, gente. Caiu ali no meio de jacaré. Os caras estraçalham tudo. Né? No meio de piranha, tão comum aqui no nosso Brasil, né? Acaba com tudo. Entendeu? Então, às vezes as pessoas perguntam, pastor, será que eu podia falar para minha família cremar o meu corpo? Eu sempre falo, irmão, o mais comum na Bíblia é o sepultamento, ao pó veio o homem, ao pó retornará. Mas assim, eu não vejo problema nenhum, não vejo nenhum impedimento bíblico para isso. Não existe um versículo claro, objetivo, proibindo isso. Então, se Deus não falou, não era muito comum naquela época. Geralmente era sepultado na terra, né? Mas, se não existe um impeditivo bíblico, eu não vejo problema nenhum. Falo sempre isso, tá? Bem alto, fala. Fala. Tá, depois tu me procura. Vai esquecer? Então anota aí. Se tu lembrar, levanta a mão, eu te dou a palavra de novo, tá? Tá lembrando? Então fala. Certo. O espírito também é, gente. O espírito humano é. O espírito de Deus aqui não é. Não, o espírito humano pode se corromper, ele pode se apagar, ele pode se corromper sim, tá? Só o espírito de Deus é que é incorruptível. Que é onde o espírito de Deus se comunica, tá? O ser humano, antes de Jesus, antes do novo nascimento, ele, em todas as três partes, ele está afetado pelo pecado. No corpo, na alma nem se diz, né? Nas emoções, sentimentos. No corpo,
a inclinação do corpo, o pecado, a sujeira, nem se fala, mas também espiritualmente, gente. Sim, é possível, tá? É possível porque, inclusive, é onde os demônios se alojam quando a pessoa está endemoniada. É onde? No espírito humano, na alma e no espírito humano, na parte imaterial do ser humano. E, é claro, se manifesta também no corpo físico da pessoa. Sim? Por exemplo, quando Paulo fala que os ímpios têm a consciência cauterizada, a consciência humana está onde? Não está no corpo, não está na alma. Segundo os teólogos, a maioria deles, eu também me incluo, está no espírito humano, que é afetado pelo pecado. Entendeu? Não se corrompe totalmente, tá, Edna? Mas em parte sim. É possível. A Bíblia deixa entender que sim, é possível o espírito humano ser afetado e corrompido pelo pecado. Tanto é que às vezes você vê uma pessoa, né, longe de Deus, cheio de pecado, todo estraçalhado, você fala, nossa, essa pessoa está com o espírito todo estraçalhado, né, toda amargurada, cheio de ódio, cheio de ressentimento. Quer dizer, o espírito da pessoa está afetado. Não, sim, geralmente é a alma, sentimentos e emoções, tá? Mas eu creio, principalmente pela parte da consciência cauterizada, aquilo que eu te falei, que é possível sim o espírito humano se corromper. Primeiro que ele está apagado, porque ele não está conectado com o espírito da vida, que é o espírito de Jesus. Mas todo ser humano tem um espírito humano, mesmo sem Jesus. Ele está inerte, ele está sem a vida de Deus. E obviamente ele está afetado pelo pecado. É óbvio. Por exemplo, ó, os teólogos acreditam que dentro do espírito humano tem 3 órgãos, 3 partes. A comunhão, e essa comunhão pode ser com Deus, o Criador, como pode ser com os ídolos, com os demônios, com a feitiçaria, sim ou não? Está dentro do espírito humano. A intuição, gente, está dentro do espírito humano. Você pode ter uma intuição boa, mas também você pode ter uma intuição errada, maligna. Não, não é. A intuição é dentro do espírito humano. É diferente de emoções e sentimentos. E também tem a parte da consciência, gente. A consciência não está na alma. Pelo menos a maioria, talvez algum teólogo que você tenha ouvido, tal, eu respeito, tá? Quem pensa diferente não tem problema nenhum. Dentro do que eu aprendi, dentro do que eu já li, dentro do que eu já estudei sobre esse assunto, é possível sim o espírito humano ser corrompido, afetado, inclusive endemoniado. Sim, é possível. É óbvio. Porque você contamina o teu espírito. Por exemplo, se você é um idólatra, se você adora demônios, se você adora ídolos, se você desvia o teu espírito para o lado errado, automaticamente você contamina o espírito, gente. Como também contamina a alma. A alma é que aparece mais, por causa das emoções, dos sentimentos, da parte racional do ser humano, da vontade, que é o livre-arbítrio, a volição, mas também o espírito humano. Tanto é que Paulo usa essa terminologia, que os ímpios têm a consciência cauterizada. Uma consciência cauterizada é uma consciência inativa, não funcional, corrompida. Pelo quê? Pelo pecado. Fala. Isso, tricotomia. Exatamente, exatamente. Nós não podemos confundir com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se corrompe, não tem pecado, é virtuoso, jamais será afetado pelo pecado que habita em nós, jamais. O Espírito de Deus é incorruptível, é óbvio, porque Deus não pode pecar, Ele não pode ser conivente com o mal, nem produzir o mal. Entenderam? São duas coisas distintas. O espírito humano faz parte da nossa humanidade, e o espírito divino, o Espírito de Deus, que a gente chama de Espírito Santo, é outra coisa. Esse é incorruptível, tá? Talvez aí seja a confusão da maioria das pessoas. São duas coisas distintas. Se você se conecta com o Espírito Divino, o Espírito de Deus, obviamente esse mesmo Espírito vai limpando, descorrompendo,
e restaurando a tua parte espiritual humana, te conectando com a fonte de vida, que é o Espírito de Cristo. Com o novo nascimento, tudo começa. Andando no Espírito, tudo se conecta. Mas sem isso, obviamente o espírito humano é afetado pelo pecado, é corrompido e pode gerar uma série de anomalias, inclusive perturbações espirituais, endemoniamento, opressão maligna e etc. Tá bom? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Beleza? Mas ó, gente, tudo que eu ensino aqui, tá? Se você quiser ter uma posição diferente, fique à vontade. A minha função é ensinar, tá? E você pode ter a posição que você quiser, tá bom? Uma questão de consciência, só a parte de ensinamento dentro do que eu aprendi. Beleza? Ok? Vamos continuando? Beleza? Vamos lá. Problema humano, gente, na visão secular é falta de educação. Na visão bíblica é o pecado afetando o homem. É o pecado original. Então, a gente vê muito isso. Quando o ser humano tem um problema, porque esse dali é mal educado. Talvez também seja mal educação. Sim ou não, gente? Mas para nós cristãos, não é só mal educação. Também é o pecado na vida da pessoa, tá? Implicações práticas. Primeiro, a dignidade humana, né? Nós temos que lutar pela dignidade humana. Por isso nós rejeitamos o aborto, em hipótese nenhuma, gente. A eutanásia, que é aquela pessoa que quer se matar e aí busca o direito de tirar a própria vida, que na verdade não é dela, é do Criador. Ninguém tem direito de dar vida e nem de tirar a vida, a não ser o Criador. A eutanásia, né, agora é muito comum, parece que até o Uruguai agora está fazendo isso, Suíça, vários países hoje, né, Inglaterra, permite a eutanásia. Eu quero me matar de forma assistida no hospital, aí a pessoa vai para lá e tira a própria vida. Deus é contra isso, gente. Somente Deus é o Senhor da vida e da morte. Amém? E o racismo também é outra coisa horrenda, tá? Que existe entre as pessoas, de achar que determinadas raças são superiores em detrimento de outras, tá? Então, é algo grotesco, contrário à palavra de Deus, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de, não importa se é amarelo, se você é branquinho, caucasiano, se você é negro, africano, não interessa. Tem um olho puxado, olho redondo, carinha de bolacha, como a Sofia, né? Não interessa, gente. Não interessa. Deus ama a todos. Deus tem um amor universal. E a dignidade humana é tratar todo ser humano com dignidade, com respeito, com esmero, conforme nos ensina a palavra de Deus. Aí também, implicações práticas, é a missão integral, né, no sentido de cuidarmos do corpo, da maneira como nós nos alimentamos, e da alma também, evangelizando as pessoas e evangelizando a nós mesmos também, que o Evangelho fale conosco, se torne vida em nós e que haja uma conexão entre o cuidado do corpo, que cabe a você, não é Deus que vai fazer isso, é você que tem que fazer, e a alma também evangelizar, tá? Eu saí uns diazinhos lá com a família, voltei mais gordinho, aí a tia Lu olhou para mim e falou: pastor, você tá mais gordinho, né? Eu falei: mano, agora estou indo todo dia tentando perder esse pezinho. Não é fácil. Ganhar peso é tão fácil, perder é tão difícil, né? Mas Deus dá graça e precisamos cuidar da nossa saúde, cuidarmos do corpo. Por quê, gente? Porque o corpo não é igual os filósofos gregos diziam, é o casulo da alma. Não. Do ponto de vista da Bíblia, ele é a morada de Deus. É o santuário do Espírito Santo. Então cabe a eu e a você sermos mordomos do nosso corpício, do nosso corpinho. Cabe a nós, tá bom? Cuidarmos com isso. E também outra implicação prática
já estamos terminando, é a identidade em Cristo, gente. Nós somos feitos à imagem de Deus, somos restaurados através da redenção. Quais são os contrastes, gente, das visões que existem? Vamos lá. Pecado original, que eu falei, né? Existe uma filosofia chamada pelagianismo, que diz que não existe pecado original. Todos os seres humanos nasceram neutros, como se fossem zerados. Aí existe o arminianismo, que diz que não. O ser humano nasceu em corrupção, mas não culpa. E existe a reforma, os calvinistas aqui, que acreditam que sim, o ser humano tem culpa e já nasceu em corrupção, tá bom? Segundo tema, livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. Os pelagianos, que é essa filosofia herege, contrária à palavra de Deus, diz que o ser humano está intacto com relação ao pecado e que está intacto para fazer o bem, como se o ser humano já nascesse bom. Tem até um filósofo francês que eu estudei na época do mestrado em filosofia, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia: o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. Eu pergunto para vocês, isso é bíblico? Sim ou não? Todo ser humano nasce para o bem e nasce bom? Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o contrário, tá? Então, a outra visão de vida, né? Outra perspectiva, o arminianismo, diz que existe habilidade do ser humano para crer. E os reformados, aqui os calvinistas, acreditam que o ser humano é escravo do pecado. Só Deus pode arrancar essa escravidão do pecado, tá bom? Primeira visão, né, com relação à imagem de Deus, o pelagianismo diz que a imagem de Deus foi totalmente preservada, não foi afetada em nada pelo pecado. O arminianismo diz que a natureza humana foi, a imago Dei, né, a imagem de Deus, foi parcialmente perdida. E já os reformados, os calvinistas aqui, das quais Berkoff é um deles, esse teólogo que eu já citei várias vezes, diz que o ser humano é corrompido, mas a imago Dei, a imagem de Deus, não foi totalmente extinta. Ela foi afetada, corrompida, mas não totalmente extinguida, tirada, tá? Então, aplicações práticas com relação à dignidade humana, né? Todo ser humano tem valor intrínseco, né? É digno de honra, é digno de respeito, e mesmo caído, Deus pode resgatá-lo, Deus pode restaurá-lo, se ele se voltar ao Criador. Segundo lugar, a necessidade da graça de Deus. Todos nós necessitamos da graça de Deus, sim ou não, gente? Sim. E para isso tem que haver a regeneração, o novo nascimento, que precede a fé, tá bom? Então primeiro vem o novo nascimento, que é algo sobrenatural de Deus, que nos capacita a termos a fé salvadora, Efésios 2, de 8 a 9. E também a responsabilidade ética. Um combate ao aborto, combate à eutanásia, né? Esse desejo de se matar. E a injustiça social também deve ser combatida, tá bom? E por último, a missão integral, como eu já falei, o cuidado do corpo, o cuidado da alma e a conexão com o Criador. Beleza, gente? Ok? Mais um pouquinho aqui, até das 9h30. Santificação, gente. O que é santificação? Fala comigo, santificação. Todo mundo, vamos lá. Santificação posicional e progressiva. Ou seja, é uma posição em Deus e é um processo progressivo, que a gente vai crescendo em Deus, tá? Então, santificação posicional é isso. É o crente querendo ser santo em Cristo. Só é possível em Cristo, gente. Segundo, a santificação progressiva é uma transformação praticada pelo Espírito Santo. Quem é que gera esse progresso na santificação? É o Espírito Santo. Mas também deve haver em nós o que, gente? Uma rendição. Vamos falar comigo? Da minha parte?
rendição. Mas a ação é pelo Espírito Santo, tá? E a luta espiritual, que é o que Paulo chama do conflito entre a carne e o Espírito. Uma quer desagradar a Deus, quer fazer o que quer se atolar no pecado, na sujeira. A outra quer agradar a Deus, quer obedecer à lei de Deus, quer fazer o que agrada ao Senhor. Então, em Cristo somos santos na prática e estamos sendo santificados todos os dias, é o que diz um grande teólogo americano, Francis Schaeffer. Escatologia e o destino humano. Claro que a gente não vai entrar em toda a escatologia, só rapidamente com relação ao ser humano, tá? O arrebatamento da igreja envolve o ser humano, sim ou não, gente? Deus vai vir arrebatar anjos, sim ou não? Deus vai vir arrebatar os demônios? Não. Deus vai vir arrebatar seres humanos. Que tipo de seres humanos? Seres humanos que confiaram em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador deles. Seres humanos que fizeram uma aliança com o Criador dos céus e da terra. Amém? Então, é o resgate dos seus santos. O juízo final também. O bema de Cristo, que é a recompensa, o céu, e o trono branco, que é a condenação, né, no caso aqui, dos ímpios, tá? O bema de Cristo é uma referência ao céu, tá? Bema é uma palavra grega que significa lugar de refrigério, lugar de recompensa, um lugar de bem-aventuranças. É o céu, tá bom? Então, diante do juízo final, só existe dois destinos eternos. Céu de um lado, para os bem-aventurados, vinde benditos de meu Pai, ao lugar que vos tenho preparado. Você lembra o que Jesus disse? Jesus disse, olha, João 14 diz, né, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O desejo de Deus é te levar para onde, gente? Para o céu, para o bema de Cristo, para o gozo eterno, para as moradas celestiais, para o lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Mas existe um segundo destino eterno, para os ímpios, para os rebeldes, para os desobedientes, para aqueles que desprezaram o amor de Deus e quiseram viver a sua vida do seu jeito. Como é que se chama isso? Inferno. Logo após o trono branco, que está sendo mencionado aqui, o juízo do grande trono branco, Apocalipse 19, vem a condenação no lago que arde com fogo e enxofre, tá bom? E o estado eterno. O estado eterno fala da glória dos redimidos, né? Que é o lar celestial. E por outro lado, em contraste, a perdição para os não regenerados, os ímpios, que vão para onde? Para o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. Então, a eternidade revelará o peso da glória ou a tragédia da autonomia humana. Você quer o peso da glória ou você quer a tragédia da autonomia humana? O que é autonomia humana, gente? Ah, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não quero nem saber de Deus, da palavra, eu quero é curtir a vida. Como se o crente não curtisse a vida, né? Como se o crente não fosse feliz. Como se o crente não pudesse ter prazer. E nós temos. Existem prazeres que são lícitos, abençoadores. Existem alegrias que o crente sente que o ímpio nunca vai sentir. Sim ou não? Sim. Então, aprenda isso. A eternidade revelará o peso da glória, uma referência ao céu, ou a tragédia da autonomia humana. Ok? E aí, se desse tempo, eu tinha umas frases aqui para falar para vocês, mas aí eu vou deixar no material, tá bom? Então você dá uma lidinha, a gente vai disponibilizar esse PowerPoint lá no nosso grupo, tá? Vocês que ainda não fazem parte do grupo, mandam uma mensagenzinha, a gente adiciona vocês.
E aí tem algumas frases aqui de grandes teólogos sobre o ser humano. Frase de Calvino aqui, ó. Frase de John Stott, que a gente fala na próxima aula. Acho que é importante a gente falar isso aqui para a gente só finalizar esse tópico aqui. Tem algumas coisinhas que tem que explicar, tá bom? Amém? Vamos só orar, aí tu fecha, tá? Coloque-se de pé. Quem gostou aí, dá um glória a Deus. Foi bênção, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Tudo jóia? Tudo explicadinho? Qualquer coisa nos procure também. Estamos à disposição. Parabéns por você ter vindo, tá? Mobilize outras pessoas. Lembrando que isso aqui não tem custo nenhum. É aberto a todos que quiserem. Então você pode falar para outras pessoas, incentivar outras pessoas a virem, participar conosco. A gente não se importa quantas pessoas tem. Claro que quanto mais gente, mais o pastor, o pregador e os professores se animam, né? Então, venham, participem, né? Vocês que às vezes viajam para lá, a gente disponibiliza isso também no canal da igreja, tá? Todas as aulas são gravadas e colocadas lá, então as que vocês perderem, ou me mandam uma mensagenzinha, eu mando direitinho para vocês, tá bom? Amém? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nós encerramos agora esse momento profético, esse momento de estudo da Tua Palavra, onde estudamos, ó Deus, a ciência, o estudo acerca do ser humano, à luz da Palavra de Deus. Pai, nós Te agradecemos, porque fomos criados, ó Deus, por um arquiteto universal, um desenhador inteligente, um designer inteligente, que é o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Obrigado porque não somos fruto do acaso, não viemos de um acidente cósmico, muito menos viemos do macaco, Senhor. Nós viemos do Criador que nos teceu no ventre das nossas mães, fomos gerados com um propósito, mediante um chamado, uma vocação, de nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao Teu Filho, a imagem plena e completa de Deus. Que possamos, ó Deus, juntamente com Cristo, operando no nosso interior, resgatarmos a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Que possamos vencer o pecado, triunfar sobre ele, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, nos consagrando cada dia, Pai, nos santificando no Senhor, nos voltando cada dia mais ao Criador e vivendo a vida que o Senhor sonhou para nós, projetou para cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos vivifique, Pai, nos restaure, nos renove, Pai, nós Te pedimos essa graça, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, nos abençoa, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoa cada um desses aluninhos, que eles perseverem no Senhor, aqueles que não puderam vir hoje, venham, Pai, a cada dia mais, nós possamos crescer, florescer, amadurecer, ó Deus, nos desenvolver no Senhor e crescermos no estudo da Tua Palavra, na maturidade espiritual, na sabedoria do alto, na vida de Deus. Nós Te pedimos essa graça, Pai, capacita, dá perseverança ao coração de cada um deles. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.